Essa semana eu estou fora de casa, né? Eu estou viajando assim para fazer um curso que eu queria fazer há muito tempo. E aí logo de começo, nas conversas, assim, conhecendo as pessoas, eu fui tentando entender o que cada uma ia representar para mim, assim. E acabou que eu tô vivendo com um grupo de mais 4 mulheres, né? Nós vivemos 4 na casa, só que somos em 5 o grupo que vai e volta, assim, para esse curso, né? Enfim, que a gente tá sempre refletindo junto e tal, comendo junto. E aí eu falei, o que eu tenho para aprender aqui, né? E é muito lindo, assim, você parar para observar, assim, como você pode aprender com aquelas pessoas. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido, assim, é sobre amor, né? Então, elas vivem uma coisa que eu procuro viver em breve, né? Que é uma coisa uma questão que eu me interesso. E aí, nos pequenos detalhes, assim, no dia a dia delas, eu comecei a entender, claro que a gente só entende mesmo quando quando a gente passa pela experiência, mas poder ver um pouco daquilo que elas vivem, me deu vontade de viver isso, sabe? De, puxa, é claro que cada um vai ter a sua experiência, mas eu quero estar numa experiência dessa e sentir, né, como vai ser pra mim. E aí eu me lembrei que teve um voluntariado que eu fiz, e eu acabei me conectando, assim, com muitas pessoas que tinham se separado dos seus relacionamentos de longo tempo, né? Então, estavam recém-separados e a gente acabou se encontrando, assim. Teve uma época que pontualmente, né? Teve uma época que alguns juntos e aí, na época até com outro voluntário, eu falei, o que a gente tem para aprender com isso? Porque eu e ele, dois solteiros, assim, solteiros, e os outros recém-separados. Então, e aí eu falei pra ele, o que a gente tem pra aprender sobre isso, né? Mas eu nunca estive num relacionamento assim, eu nunca quis estar num relacionamento. E uma coisa que eu acabei percebendo depois é que eu sempre neguei estar em um relacionamento justamente porque me falavam que eu tinha que namorar, casar e ter filhos. Então eu não sabia o que isso representava pra mim, né? Eu não entendia, mas eu simplesmente negava, porque eu não queria aceitar que os outros dissessem o que eu teria que fazer, né? E aí vem de um lugar muito também de ignorância, assim, enfim, o processo que eles viveram foi esse, né? Eu falo principalmente de família, porque a família, pelo menos a minha, tem disso, você tem que crescer, fazer faculdade, arrumar um bom trabalho. Não tive tanta cobrança na questão da faculdade, mas é o padrão, né? E eu não gostava muito de querer seguir regras, de parecer igual todo mundo. Eu queria ser diferente, né? Isso vem de mim também, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, e eu quero testar, quero descobrir. E aí, quando eu falava de namorar, casar e ter filhos, começou a chover. Eu falava, nossa, mas isso vai me prender, porque eu sempre vi também muita reclamação de relacionamentos, de maternidade, e não era o que eu queria pra mim. Eu sou curiosa, pensava, não, eu quero conhecer os lugares e tal. Então eu sempre neguei a possibilidade de relacionamento. E aí eu me fechei, né, até este minuto. e isso começou a refletir, então depois, há um ano atrás, quando eu tive contato com esse monte de pessoas que estavam passando por processo de separação, eu ainda não estava num olhar muito profundo, eu tinha me distanciado um pouco desses mergulhos profundos mesmo, e de forma completa. E aí, enfim, agora, né, quase um ano depois, eu comecei a entender, né, que tudo aquilo que eu falei sobre relacionamentos, tudo aquilo que eu fui contra, né, era justamente porque eu não sabia o que eu queria. Então, eu não sabia processar no meu coração, eu não sabia receber aquelas informações. E aí eu simplesmente queria ir contra o que todo mundo dizia que era certo, porque eu não sabia se era certo.
Mas eu também nunca parei para perceber o que eu sentia quanto a isso. E aí, depois de 29 anos, eu consegui refletir, né? Tenho me aprofundado nisso e vendo que tem não só questão de relacionamento, outras coisas também que são coisas que eu quero viver sim. E que não tem problema eu querer viver, mesmo que seja aquilo que as pessoas falavam que eu tinha que viver e eu neguei, né? Então mesmo que hoje eu vá em busca disso, mas hoje eu sinto no meu coração que é o que eu quero. E não porque os outros falaram que tinha que ser feito, e não porque eu quis provar que eu posso fazer sozinha, né? Que foi até uma coisa que eu comentei, que analisei esses dias, que você faz porque você quer ou para mostrar para os outros que você é capaz. Então, tem sido muito rico refletir sobre isso. Essas meninas que estão aqui nessa força feminina da qual eu tenho feito parte desde sexta-feira à noite que eu cheguei aqui, tem revelado assim para mim. E ontem a gente teve uma iniciação muito especial num processo de cura, também numa terapia. E eu agradeci muito a elas e realmente assim, porque eu me abri, né? Eu me abri para a experiência de, ok, o que essas pessoas têm para me ensinar, né? Eu abri para enxergar, para sentir, para falar, tudo bem, eu quero viver isso. Então, o que eu tenho que aprender, né? O universo me traga as pessoas que vão me mostrar o caminho, que vão me ensinar como agir diante de tais situações. Logicamente que tudo vem da nossa experiência, né? A gente integra mesmo quando nós vamos para a experiência, né? Mas a gente pode aprender a partir da observação também, né? Então, e entender, putz, aquilo serve para mim, aquilo não serve. E aí eu vou para a experiência. E aí eu falo, putz, mas o outro fez, deu certo, deixa eu tentar. E aí eu tento aquilo. Sim, então aprender como eu demorei para começar a perceber o que as pessoas ao meu redor têm para revelar para mim. Claro que nem sempre é muito claro, porque às vezes a gente tem tantas questões e tantas confusões, né? E os grupos, né? As pessoas que se encontram, elas têm questões parecidas para serem resolvidas. E, né, então a gente vive uma necessidade de cura coletiva, mas principalmente individual. Mas é isso, assim, o quanto começar a observar as pessoas ao meu redor tem me feito acessar coisas que eu neguei por muito tempo, assim, e tem me aberto para uma nova experiência, assim, de vida e de aprender a ser mais humilde também. É isso.